eu sou Kátia Vasconcelos e junto com Fabiola Costa estamos aqui para mais um episódio do Pod na Real. E hoje, na série HSM+, temos o prazer de conversar com Márcia Miyamoto. Márcia, muito bem-vinda, para a gente é uma honra poder conversar com você. E eu já queria começar perguntando quem é Márcia fora do LinkedIn. Fora do LinkedIn, meu lado B, né? Para os vintage, né? Isso. Eu sou mãe de um rapazinho de 21 anos e 2 gatinhos de 17 e 13 anos, gatinhos de 4 patas. Então, um filhinho de 2 e 2 de 4. Meu companheiro é um mestre de Kung Fu, Washington Fonseca. E sou professor, assim, aspirante a professora de Tai Chi Chuan. E esse é o meu lado B, né? Lado A, aí eu não falo do lado A. Pode falar. Pode falar. Do que me trouxe aqui, né, no HSM, né? Fui gestora até recentemente, que foi meu último trabalho. Eu trabalhei como diretora da área de serviços para canais indiretos da GE Healthcare. Mas a GE, eu tive a honra, né, de trabalhar para essa companhia por mais de 25 anos e outras organizações também, como IBM, Citibank, em diversas funções, inclusive no RH. E sou parceira da The School of Life, facilitando alguns conteúdos que são da escola. A gente tem uma parceria de valor, né? Então, o propósito da The School of Life, que é levar a inteligência emocional para pessoas e empresas, é um valor que coincide com os meus e é um trabalho paralelo que eu faço como coach, mentora e também palestrante. Muito bom, Márcia. E aí, né, pegando aí a última missão aí de palestrante, você fez uma palestra agorinha há pouco, aqui, né, no evento HSM, sobre alta performance sem burnout. Uhum. E aí vamos começar do começo, né? Que conceito é esse de alta performance que você trabalha, né? O que você gosta de divulgar e de disseminar, que está tão forte, mas talvez esteja aí precisando de um olhar diferente, né? Que conceito é esse de alta performance? E eu vou falar de um lugar, viu, Fabiola, de não só da teoria, mas de ter vivido gestão de áreas extremamente sujeitas a burnout, operações e finanças, né? Sim. Que são muito pressionadas por resultado, por performance, e numa velocidade que não dá tempo para a pessoa refletir o que está acontecendo com ela, e com base, com base na própria experiência de ter passado por um burnout. Depois, então, durante o processo de dor, que é o burnout, na hora que você reconhece que você está passando por aquilo, você é obrigado a parar porque o seu corpo não aguenta mais. E esse freio de mão forçado faz com que você comece a refletir do que está acontecendo, né? E uma das coisas que eu constatei, e o que eu fico feliz de ver que o mundo, não só eu, também está constatando, é que a gente veio de um local da Revolução Industrial em que o resultado era só o que vinha para o negócio, não para as pessoas. Que, inclusive, as máquinas tinham muito mais valor do que as pessoas, porque elas custavam muito dinheiro, né? Então, o resultado da empresa às custas da vida das pessoas. E esse modo de pensar de um resultado linear crescente para sempre, como se a vida não tivesse altos e baixos, e como se a gente não pudesse aproveitar os vales, né, só quisesse picos. Sim. Ele é idealizado e real e provoca esse tipo de sofrimento, porque o funcionário, né, o empregado, olha e se sente culpado de não ter só picos, dele ter os vales. É óbvio que a gente quer ter uma tendência ascendente, mas, né, picos e vales com uma tendência ascendente. A gente, durante o vale, tem que reconhecer o momento em que a gente precisa se reenergizar para depois poder doar. Então, essa condição de performance sempre crescente, que eu acho que é o mal. E outra é a questão de você
entender que você tem que estar sempre a 110%. Né? Então, eu uso uma metáfora que é o do japonês que se alimenta. A gente não se alimenta com 110% do estômago, com 80%. Mas não é porque eu quero deixar uma folga a mais, é porque eu sei que a 80% é o suficiente. É o suficiente para eu poder me reenergizar e eu aguentar mais tempo. Para que não seja uma corrida de 100 metros, mas uma maratona de 42 quilômetros. Quando a gente exige da gente 110%, por isso que é o burnout, né? Eu vou queimando, não tem máquina que resista a isso, e por que nós nos sujeitamos achando que a 110% a gente vai aguentar esse tipo de ritmo no longo prazo, né? Então, é nesse lugar de repensar a performance que, felizmente, né, não só eu com a minha palestra, mas eu vejo isso começar a reverberar em outros locais, e a minha palestra foi uma provocação e um convite para que isso seja dialogado, para que isso seja revisto, né, repensado. Até mesmo porque, né, Márcia, assim, quando você começou a falar da Revolução Industrial, e a gente sabe que até a metade do século passado a gente usou de forma exaustiva, né, os recursos físicos, os recursos ambientais, e foi exatamente a partir dos anos 50 que se intensificou todo o discurso ambiental, né? Hoje, e aí de 50 para frente, depois a gente começou a falar de sustentabilidade. Hoje já se tem dúvidas, né, sobre essa tal da sustentabilidade, tanto é que a gente tem falado mais de regeneração, né? E aí eu quero fazer esse paralelo com o humano. Eu acho que assim como a gente entrou num ciclo de exaustão dos recursos ambientais, me parece que nós já estamos no ciclo da exaustão do humano, né? E o que fazer? Como promover essa consciência nas organizações e para nós, né, seres humanos, sobre os nossos limites. Como é que você vê isso? Tudo começa com a gente, né? A gente não consegue dialogar sobre uma travessia se a gente não atravessou primeiro. E óbvio que, como qualquer outra viagem, a gente pode se apoiar em quem atravessou antes. E a gente, felizmente, tem muitos exemplos, né? Então, na palestra eu trouxe o exemplo da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que teve um acesso de burnout, que ela escreveu no livro dela, Uma Vida, a Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, né? Em que ela teve... e quando ela ressignificou o propósito do trabalho dela, ela se regenerou e voltou para a medicina de um outro lugar. Então, esse é um dos locais que a gente pode se renovar. Qual é o propósito do meu trabalho? Então, muitas vezes existem alguns trabalhos que é muito claro o servir, né? Como, por exemplo, na própria medicina que serve a vida, né? Mas vamos pensar, e eu posso falar de carteirinha, porque eu também sou contabilista, né? Um contador que passa uma pressão danada, né, nos fechamentos para poder entregar os resultados. Como que eu nutro a vida? Fazendo contabilidade. Se você for parar para pensar, né, se você conseguir ressignificar o propósito do seu trabalho, e aí isso também está conectado com o propósito da empresa, né? Então, eu trago ética. Eu, como um contador sério, eu demonstro o resultado real das empresas, e ainda se for de uma empresa ainda que tem um propósito que ajude, né, a sociedade de maneira positiva, ainda melhor, né? Eu, com o meu trabalho, eu organizo para que a empresa se sustente no longo prazo, né? Eu trago visibilidade, que traz paz porque traz organização. Você imagina uma empresa mal organizada que não consegue conhecer os seus números para poder fazer uma boa gestão, né? Ela tende a ter deficiência e fatalmente acabar. Então, existem algumas funções que são mais fáceis e outras a gente tem que ressignificar. Então, é um propósito até espiritual mesmo, né? Então, outros, por exemplo, como os terapeutas, fica mais fácil, né? Porque ele tira o sofrimento. E por aí vai. Então, a primeira coisa que a gente aprende até com outras travessias de outras pessoas é você compreender o seu propósito maior do que a tarefa.
né? Porque aquilo é uma fonte de energia, uma fonte de combustível. Vale a pena eu fazer isso aqui por aquilo, não pela tarefa em si. Porque você fechar o balanço em si é chato pra caramba. Mas se você entende que aquilo entrega algo maior, que aquilo se desdobra em algo maior positivo, você se reenergiza, né? Então começa por aí. A segunda coisa, né, que a gente aprendeu com a ex-CEO da Zipcar, o que ela colocou? Ela colocou o seguinte, que é a importância dela criar espaços de descanso durante o trabalho, né? Então ela fazia jardinagem, é uma CEO. Então quando ela tinha decisões muito estressantes e muito difíceis, ela ia fazer a jardinagem para que o cérebro dela tivesse mais clareza, porque uma decisão dela tem impacto em muita gente e tem muita responsabilidade. É uma pressão muito grande. Então ela sistematicamente, intencionalmente colocou o espaço de descanso, né? Que é o que eu coloquei na palestra. Que o descanso é parte do trabalho, não uma desculpa para não trabalhar. Sim. Então, essa mudança de mindset também nos ajuda a não sentir culpa na hora que a gente precisa e reconhece de um descanso. E, por último, é a empatia verdadeira com o entorno para criar segurança psicológica. Né? Então, o Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft, viveu isso por ter tido um filho com paralisia cerebral. Então, reconhecendo que o ser humano, quando vem para o trabalho, ele tem que prosperar em todas as áreas da vida dele, e não só para a empresa e na empresa. Né? Então, essa empatia real de que a gente é um ser holisticamente, né? Eu recebo um ser humano completo na empresa. Então, eu não posso esperar que ele só prospere aqui na empresa, para a empresa. Né? Eu tenho que ajudar a cuidar da vida desse funcionário também, né? E o trabalho, né? Você está falando, né, na primeira questão aí que você trouxe, né? Olhar para esse propósito, né, do trabalho, esse propósito maior, e as outras coisas todas estão vinculadas também. O trabalho, ele é grande parte, ocupa muita do nosso tempo o de tempo vida, do né? relógio, né? Ocupa muito do tempo da nossa vida, e ele é importante para a construção de sonhos mesmo nossos, né? Então, por isso que é um vínculo muito grande, por isso essa dedicação extrema, né? Que leva aí, que adoece aí em alguns momentos, né? E aí o que você trouxe aí é um pouco do como harmonizar isso, né? A questão de ter uma alta performance que passa por uma produtividade, que eu entendo que não é aquela produtividade que a gente fez 120% e olhou para trás, tem um rastro de sangue, né? Mas uma produtividade que é entregar aquilo vinculado ao seu propósito, ao propósito da organização, né? E do funcionário. Do funcionário, faz parte da vida. Então, isso também tem um olhar para o ser humano como um todo, dele e também da organização. Estamos num caminho disso, sim? Eu acho que temos exemplos, né, tanto de pessoas como de organizações que estão mergulhando nesse novo lugar, não é? E não porque elas são boazinhas, mas porque elas estão compreendendo o que é real e não entrando numa paranoia de produtividade em que a gente mostra no PowerPoint e vê as pessoas se afastando do trabalho. Então, que resultado é esse? Que para conseguir aquilo eu tenho que afastar e trazer mais gente para morrer. Mais gente para ter burnout. Vai repondo. É assim? Né? Então, que resultado é esse? Né? E a gente vê também nessa coisa, que é outro ponto importante, de escolher as batalhas bem. E não gastar energia com coisas que a gente acha que a produtividade não é. Por exemplo, relatórios que ninguém lê, montagem de métricas que ninguém toma decisão sobre, planilhas e planilhas, e um batalhão de gente para formatar um PowerPoint que é para um CEO ver e que, na verdade, ele olha para aquilo e não entende, ou não toma decisão nenhuma em relação àquilo, sabe? Então, tem que se questionar sobre esse sistema de métricas maluco que a gente teve uma fase de escuridão que não se tomava decisão com base em dado nenhum, que era só na intuição e agora estamos afogados. Agora foi do outro lado do pêndulo, né, que é dado para tudo, mas dado não é informação necessariamente. Isso. Agora a gente está
voltando aqui para o meio do caminho para encontrar, porque a gente precisa dos dados, mas ele tem que ter coerência e talvez não precisa de tanto aquilo que a gente achou que precisava, né? O que é racional aqui para a gente poder ter mais tempo para viver e não para gerar trabalho que ninguém vai ver e que é improdutivo e que gera burnout, né? Sim. Márcia, há pouco eu te ouvi falando na palestra, né, que não há gestão de tempo sem gestão de energia. É nesse contexto que você acaba de descrever agora que a gestão da energia se torna tão Perfeito, essencial? obrigado por você ter trazido esse ponto. A gente acha, né, que falta tempo para as coisas. Mas para pensar, se você fizer um bom trabalho de gestão da sua energia, você usa menos tempo. Sim. Porque você é mais produtivo e mais feliz fazendo aquilo, não é? Então, quando a gente sai desse lugar que eu preciso de mais tempo, né? E olha, como é que eu chego numa produtividade que eu fico feliz, o que eu posso eliminar? E aí vem a priorização, né? Que o Warren Buffett, que foi o exemplo que eu dei na palestra, né? Ele coloca, elenque as 25 coisas mais importantes, eleja 5 e tenha coragem para não tocar nas outras 20 até que as 5 primeiras estejam feitas. E aí depois você move a lista. Porque se você não fizer isso, você não tem tempo. Você vai querer atacar as 25 e você não vai conseguir terminar provavelmente nenhuma. E você vai se sentir sobrecarregado, incompetente, culpado e mais. Vai achar um monte de justificativa porque aquilo não deu certo e não vai querer falar disso com ninguém. Quer dizer, é o quadro perfeito, o perfect storm, para começar um processo de burnout. A gente tem falado cada vez mais sobre humanos nas organizações. E pode parecer muito estranho, porque, na verdade, humanos sempre existiram. Estiveram lá, né? Eles sempre estiveram lá. Mas a gente estava na categoria das coisas, né? E não das coisas dos humanos. E tem sido também ainda muito recente a descoberta, e pode parecer irônico isso, mas de que esses humanos têm gêneros, idades, raças e culturas diferentes, porque eu acho que há um tempo a gente descobriu que éramos humanos, mas eu acho que a gente viveu por muito tempo numa doce ilusão de que éramos humanos todos iguais, né? Então, olhando para essa diversidade de humanos, a gente podia pensar qualquer um, mas eu queria pensar né? Que são as mulheres humanas nas organizações. E por que eu estou pensando isso? Porque também há pouco eu te ouvi num evento de gestão onde parte da plateia que estava ali ainda de homens, né, que ocupam posições de gestão, e você traz a temática da menopausa. Né? E aí, dentro desse contexto de alta performance, de expectativas por altos resultados, o que você tem visto, o que você tem discutido, o que você tem estudado sobre o ciclo das mulheres, o processo de envelhecimento dessas mulheres e a menopausa dentro das organizações? Trazendo a questão da mulher, e vou chegar na menopausa. Já está mais do que comprovado, né, do benefício que é a diversidade. Vamos pegar essa de gênero primeiro. Nas organizações, quantas mulheres novas CEOs, né, estão se destacando. O tema e a mulher menstrua antes de chegar na menopausa, né? Já parou para reparar que muitas se medicam para não menstruar, para não atrapalhar o trabalho? Agora, a menstruação no processo fisiológico da mulher é importantíssimo, porque a gente precisa viver essa morte do útero e a gente precisa respeitar a mulher que está passando por a TPM, não é? Eu brincava que as pessoas que eu liderava brincavam comigo quando eu estava na TPM, que elas iam jogando chocolate para mim até chegar na minha sala, sabe? E a gente precisa desse tempo, né? Porque nós somos diferentes dos homens, porque a gente tem ciclos, né? Quando a gente chega na menopausa, é pior ainda, porque parece um mal que eu preciso tirar. Parece que é uma doença. Quando, na verdade, a menopausa é um período de outono, né? Em que a mulher ela atinge o auge da sua sabedoria. E a gente está dispensando isso nas empresas, né? Achando que... E aí, o que acontece? Recontrata, né? Aconteceu comigo. Eu ser recontratada com 51.
né? Para poder ajudar as novas gerações, né? Que tem mais energia, que tem que estar no front, mas que eles têm dificuldade de encontrar, às vezes, direcionamento, de aprender a lidar com as próprias questões, não é? Para poder entregar os resultados. Então, para cada fase da vida, tem um propósito e um aprendizado que se unem, e que, se a empresa souber entender o que a empresa precisa, com que aquela fase da vida daquele ser humano pode ser mais útil para a pessoa e para a companhia, eu acho que todo mundo ganha, não é? Então, uma vez eu ouvi um consultor, para a gente fechar assim, que disse o seguinte, infelizmente, né? Aqui no Brasil, por causa do etarismo, né? Se diz, o empreendedorismo não é se você vai fazer, mas quando. Então, muitas pessoas mais seniores estão sendo obrigadas a empreender porque o mercado acha que elas não têm lugar mais. Fim de jogo. Fim de jogo. E aí, o que está acontecendo é que elas estão conseguindo trabalhar, mas já não tem para uma empresa só, né? Com coisas pontuais. Esse sistema funciona? Não funciona? Eu não tenho, acho que, dados ainda para a gente dizer. Mas é um fato de que está aumentando cada vez mais, né, o número de pessoas com mais de 50 anos que estão abrindo a sua própria empresa, porque elas têm competência, experiência, energia e tem muito para contribuir. Então, é um convite para as empresas repensarem, né, o quanto que é saudável deixar dentro ou deixar fora esse tipo de profissional, né? E que apoia, né? Pode apoiar numa liderança, enquanto mentora, enquanto mentor. Por aí. E para a mulher na menopausa, né? Para a gente acolher esse momento, não com culpa de performance, e respeitar esse novo ritmo do corpo. Porque isso também gera burnout, né? A gente quer ter a performance que tinha com 38. Eu fiz isso que me deu burnout. Eu queria que as pessoas vissem a Márcia que tinha 38, mas eu estava com 51. Eu implementei um sistema que estava 5 anos parado em 8 meses. A que custo? Do burnout. Então, Márcia, e há dados que comprovam que, por exemplo, o burnout está mais presente em mulheres, ou a partir de uma determinada faixa etária, ou posições? Olha, eu não consultei nessa quebra, né? O que a gente viu na Robert Half com a The School of Life 38% de liderados, e agora líderes é um pouco menos. Uhum. Teve mais essa relação de líder e liderado, mas é uma pergunta, talvez para a próxima edição da pesquisa a gente pode ver. O tema é que a pesquisa ela não é direcionada assim que nem a eleição, está dividindo por grupos de para uma amostra diversificada, é tipo meio voluntário, né, que as pessoas respondem. Então tem um viés estatístico aí questionável para essa pergunta, né? Mas talvez seja uma coisa que a gente possa sugerir lá para a escola, né, e para Robert Half para medir. Legal. Márcia, a gente gostaria muito de te agradecer, né, por estar aqui conosco hoje, por trazer, além dos conhecimentos da sua palestra, esse bate-papo com a gente aqui com o Pode na Real. Eu que agradeço pela oportunidade, que eu acho que quanto mais a gente falar a respeito, mais a gente avança para melhorar, né? Isso. Obrigada pela oportunidade. Se tiver que se despedir, deixando uma dica, uma mensagem para as lideranças, qual seria? E aproveita, fala para aquela câmera lá. Eu acho, então, eu vou deixar aquela frase que eu deixei no final da palestra. O trabalho pode ser difícil, mas a forma de fazê-lo não precisa ser. Legal. Muito bem. Muito obrigada, Márcia. Obrigada, Márcia.